Paz seja convosco. Amém. Vamos cantar apenas um hino. Podemos. Hino 406. Você vai cantar com a gente ou você sabe de cabeça? Não sei qual que é. 406. Um pendão real. Um pendão real vos entregou o Rei, Senhor dos altos céus. Corajosos, pois, e firme combatei por Cristo eterno Deus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto. É difícil esse, hein? Peraí. Tá muito feio isso aí. É muito alto, a gente não consegue. Vamos pegar um outro melhor. 388. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Me para si, meu Salvador, minha alma resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei como é que, enfim, eu sou liberto aqui do mal. Se como Cristo me aceitou com graça divina. Mas eu sei que tenho crido e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei como é que o bem é destinado a mim. Se aos ou áureos dias vem até da vida do fim. Mas eu sei quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. De quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem. Não sei ao certo quando irei ao lar celeste além. Mas eu sei quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Aleluia. Perdão, faça uma oração pelos pais, por favor. Senhor, Senhor, eu quero pedir que você abençoe, Senhor, a vida dos pais, Senhor, dessa igreja. O que vão ter, Senhor, também futuramente. Peço que o Senhor dê sabedoria para eles, Senhor. Guiar a família deles, Senhor, segundo a tua palavra. Que eles possam cuidar da família e das pessoas também. Amém. Paz do Senhor. Amém. Estamos nesse dia abençoado do Senhor,
meditando nas doutrinas da graça, especificamente na perseverança dos santos. Estamos meditando nas obras de Deus que os seus eleitos perseverem. Deus, ele faz com que nós, como eleitos, perseveremos na nossa fé, independente das lutas e dificuldades. Quando nós estamos longe de Cristo, ou como nós não temos Cristo, as lutas pelas quais nós travamos, elas são lutas solitárias. São lutas em que você não tem alento, não tem esperança, você não sabe se tem um novo dia. A palavra de Deus é muito clara, eu estava ouvindo hoje no devocional, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E essa é uma certeza que é sobre a vida dos filhos de Deus. Amém. Nós não lutamos a fé sozinhos. E a nossa segurança está alicerçada no amor soberano de Deus. Não na minha ação, não no que eu faço, não no que eu penso, não como eu ajo, mas no amor soberano de Deus. Ele é aquele que nos ajuda a realizar aquilo que Ele mesmo determinou. Ele nos dá a missão e Ele permite, ou Ele nos concede a graça para que nós venhamos a cumprir o desígnio que Ele tem para nós. Alguns textos que nós vamos ler, elas são expressões da graça do Senhor dentro da nova aliança. Lucas 22, 20. Lucas, capítulo 22, verso 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Tá, e aí quando a gente pensa nesse versículo 20, que quando nós temos a Santa Ceia, nós o lemos também, ele vem falando sobre essa condição do sangue que foi derramado em favor de mim e de você, para que essa aliança, que antes era uma aliança antiga, ela possa ser uma nova aliança. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amor para a glória de Deus por nosso intermédio. Então a promessa em especial que nós estamos lidando é a promessa da salvação, da continuidade, da perseverança dos santos. Oh! Papai, olha! E aí ele vem falando sobre o sim e o amém, em relação às promessas, em especial a promessa salvífica. Apesar dos seres humanos fazerem promessas, apesar de eu e Rosângela termos feito uma promessa no altar, e cada um de vocês casados terem feito uma promessa no altar, a gente não pode confiar que essa promessa é uma promessa que vai ser para sempre, porque nós somos seres humanos. Tanto por uma decisão humana, seja por um fator de vida ou de morte. Mas quando nós pensamos nas promessas do Senhor, nós temos que confiar que Ele diz o sim e também Ele diz o amém. Jesus, Ele cumpriu para nós todas as promessas de Deus quando derramou o seu sangue. Então a marca da promessa do sangue do Cordeiro sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela nos garante o cumprimento, ou essa senha, digamos assim, para a gente poder entrar no lar celestial. Jeremias capítulo 32, verso 40. Farei com eles a aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E aí a gente já falou sobre essa condição de que temor não tem a ver com medo, e é Ele que coloca esse temor no nosso coração para que a gente não se afaste dele e para que as promessas dele se cumpram. Uma das mais preciosas de todas as promessas relaciona a nova aliança com o compromisso de Deus em fazer eu e você perseverar. É um compromisso dele, não é um compromisso meu, é um compromisso dele. 1 Pedro capítulo 1, verso 5.
1 Pedro 1,5. Por coincidência, 1 Pedro 1,5, quem vai ler é o Pedro. Gostou, Luli? Por favor. E fomos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então ele vem falando que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé que ele mesmo colocou em nós e sobre nós. Judas 24 e 25. Qual o capítulo? Qual que é o capítulo de Judas? Só tem um, cara. Judas 24 e 25. Aquele é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Amém, Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ora, aquele que é poderoso, está falando de Cristo, para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. E a condição é, o próprio Deus, ele mantém os nossos pés firmados na rocha. E é o exemplo que eu já li, já comentei com vocês, em que a pessoa que é cristã, ela cai, mas ela cai dentro do caminho, e quando ela levanta, ela não levanta no caminho. A pessoa que cai fora do caminho é aquela que não volta mais, ela nunca foi cristã na verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Então o apóstolo Paulo, escrevendo para Tessalonicenses, ele vem trazendo essa condição da santificação do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. E aí essa conservação da integridade a partir do chamado, ela ocorre a partir da fidelidade dele, não da minha ação ou da sua ação. Filipenses 1,6. Vários textos falando a mesma coisa. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aonde estava Paulo quando escreveu a carta aos Filipenses? Ele não E a prisão dele era uma prisão como a da Papuda? Como que era a prisão naquela época? Um buraco, um fosso, umidade. Eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, a oportunidade que eu fui para os Estados Unidos, tinha um lugar lá que chamava Medieval Times, uma coisa assim. E aí era um grande estádio, digamos assim, em que havia uma arena lá dentro, muito interessante. E aí quando você entra, você recebe um chapéuzinho de cada cor, tem 4 cores, que representam os guerreiros que vão guerrear por você. E aí eles entram naquela arena meio de terra mesmo, né? Todo vestido a caráter, com a armadura, e eles começam a simular guerras. E aí eles pegam e quando vão servir para você, eles servem quase que um frango inteiro, entendeu? É bem medieval, para você comer com a mão mesmo, negócio bem negócio. E lá embaixo tem o calabouço. Quando você entra no calabouço, é um negócio que já muda a atmosfera, no sentido de falta de luz, o cheiro meio de enxofre ou de podridão, e no fundo eles colocavam um som assim, pessoas gemendo, gritando, entendeu? Então a prisão de que Paulo está falando é uma prisão como essa, não é uma prisão que nem essa nossa, aqui o cara tem televisão, tem Wi-Fi, tem banho de sol, não, o cara ficava acorrentado num tronco, ele amarrava as pernas no tronco, e amarrava as mãos, ele ficava nessa posição assim o tempo inteiro.
E essa liberdade que Paulo teve, ele disse, eu estou bem certo. De novo, vamos lá? Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E mesmo assim, ele está falando para pessoas que estão livres, falando assim, olha, mesmo a minha situação, eu estou bem certo. E ele está trazendo uma certeza de uma pessoa que está sofrendo e está passando luta e dificuldade. Não é uma coisa comum, não é normal. 1 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9. Um, 8 e 9. O qual também vós confirmará. Não. 1 Coríntios 1, 8 e 9. Ah, eu estou no 8. Desculpa. Vai lá, Carol, desculpa. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. O qual também vos confirmará. Primeiro, versículo 4. Ô Carlos, só a primeira frase. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus. Ah, meu Deus. É ele que faz o quê? No verso 8. Confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. É ele que faz. E finalmente Hebreus capítulo 13, versos 20 e 21. Hebreus 13. Ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança, vós aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele, Deus de paz, ele é aquele que me aperfeiçoa e te aperfeiçoa todos os dias, nos constrangendo através do Espírito Santo a agirmos de uma forma correta. Ele opera em nós o que é agradável diante dele, não o que é agradável diante da nossa vida. Esta promessa reaparece em várias expressões conforme nós lemos. Podemos perguntar às pessoas: por que você crê que acordará como um cristão amanhã de manhã? Isso talvez possa ser uma pergunta interessante para você. O que é que vai te garantir que amanhã você vai acordar como um cristão? Por que você acha que terá fé salvadora quando acordar amanhã? Por que você acha que você vai continuar com a mesma fé hoje? Acompanhamos o mercado financeiro em que ele sobe e desce. As pessoas que trabalham com investimentos, a gente vê a quantidade de variações que tem, em especial nessas moedas, Bitcoin e tudo mais. O que é que te garante que amanhã você vai ser crente? Será que é o meu esforço? Será que é a minha dedicação? Será que é o meu tempo de leitura? A minha oração? Essas perguntas servem para testar o tipo de opinião da pessoa contra a perseverança. Talvez cada um de vocês tivesse uma resposta única e simples em relação à fidelidade. A resposta bíblica não é sei que escolherei crer amanhã de manhã, como se fosse uma decisão. Não é você que escolhe, é Ele que escolhe. Se você pautar a salvação em Cristo Jesus, em vez de ser em Cristo, em você, amanhã você está desviado. A grande dificuldade das pessoas dentro do cristianismo é exatamente esta perseverança, em que muitos falam, poxa, eu caí de novo, eu fiz de novo, e me envergonhei de novo, mas o caminho para a cruz é esse. Não é uma justificativa para o meu pecado, mas é uma certeza no coração que apesar do meu pecado, eu vou ser salvo. A gente sabe que tem consequências, a gente tem falado sobre isso, a condição pecaminosa das minhas decisões, das suas decisões, elas têm consequências. Tem consequências. E aí a gente tem que entender que mesmo essas consequências, elas não mudam o desígnio e a determinação do Senhor. Você pode ter uma vida desgraçada aqui na terra, devido às suas decisões, mas não afeta a sua salvação. E essa é a grande diferença entre teologia reformada e as outras teologias. A certeza de que isso não depende de mim, não depende de você.
Estou comprometido com Jesus, você pode dizer, mas essa confiança é muito frágil. É só um carro bater, é só um ente querido falecer, é só aparecer uma enfermidade grave que a nossa fé ela vai lá embaixo, quase apaga. A resposta se acha em todos esses textos que nós lemos. Deus é fiel, Deus agirá em mim, Deus me guardará, Deus completará a sua obra até o fim. Ele não abandona a obra. Então a Rô, onde estava conversando, ela falou assim, poxa, tô achando que a igreja está tão suja, a pintura dela, a gente podia pintar essa igreja e tal. Mesmo ela sendo pintada, e é uma ideia passível da gente pensar nisso, mesmo ela sendo pintada, ela não vai mudar absolutamente nada, ela vai continuar sendo a mesma casa do Senhor, ela não vai ser mais santa ou vai ser mais atrativa, não tem isso. Mesma coisa conosco. Oi? Aí é do mal, né? Se pinta de preto, se pinta de vermelho, se pinta de verde, se pinta de azul, se pinta de amarelo, não faz diferença nenhuma. As pessoas, por não ter a palavra, elas buscam artifícios. O que é a igreja da parede preta? Ou, na minha época, as pessoas elas não ministravam louvor de frente, ministravam de costas. Como que eu vou... Olha a noia da galera. Como que eu vou cantar a Deus, ele estando aqui atrás? Como é que eu vou dar as costas para Deus? Aí a pessoa começa a criar uma série de condições místicas, porque ela não consegue refletir dentro do interior dela a paz de Cristo ou a glória do Senhor. Aí a pessoa fica criando invenções, como a parede preta. Então são coisas que as pessoas criam porque elas não têm um cristianismo verdadeiro. A resposta sobre todas as coisas é que o agir contínuo de Deus e não o meu compromisso constante é o que vai me fazer permanecer dentro desse labor ou dentro deste caminho. Quando eu faço essa pergunta, estou sondando se a pessoa tem opinião de que a segurança eterna é como uma vacinação. Recebemos a nossa vacina quando fomos convertidos e não podemos pegar a doença da incredulidade e nunca mais ser mentira. Você aceitou Cristo, você anda nos caminhos do Senhor e muitas vezes você é incrédulo. Eu sou incrédulo. Eu olho para algumas situações e falo, Senhor, será que é por aqui mesmo? Será que é isso que tem que ser feito? Será que é a tua vontade? Essas dúvidas elas pairam no meu coração e devem parar também no seu o tempo inteiro, todo o tempo. Isso chama-se incredulidade. Essa é uma comparação enganadora, porque subentende que o processo da preservação é automático, sem a obra contínua do grande mestre. Ele está trabalhando o tempo inteiro na sua vida. Quando Jesus ele foi confrontado com os fariseus, ele fala, o meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando. A ação da perseverança na minha vida e na sua vida é um trabalho contínuo de Deus, na minha vida e na sua vida o tempo inteiro, todo o tempo. É o Espírito Santo nos constrangendo, nos levando à meditação, se o que nós estamos fazendo está certo ou está errado. Nós temos que ter isso o tempo inteiro. A perseverança não é como uma vacinação, e sim como um programa de terapia vitalício em que o grande médico nos acompanha durante todo esse tratamento. Não há fim. O aconselhamento bíblico tem fim. O aconselhamento de noivos tem fim, mas o aconselhamento... Tem, depende de vocês. Depende das pessoas, né? Entendeu? O Nicolas, quando acabou, ele falou assim, aleluia! Entendeu? O Carlos está aprendendo até a fazer resumo. Hebreus 13:5. Vai ter que escrever. Quem acha que o Carlos tem que escrever votos de casamento? Só o Felipe que não. Ninguém gosta disso. Eu estava no raciocínio que o aconselhamento bíblico tem fim, os dois têm fim. Ah, tá. Belegado. Mas o acompanhamento de Deus sobre as nossas vidas não tem fim. É o tempo inteiro. Porque se a gente for pensar que tem fim, Deus em algum momento ele nos abandona, a gente vai imaginar que nós somos que nem aqueles filmes lá da sessão da tarde, lá em que o Gnu ele tem um filhote, aí o Gnu sai todo tropeçando lá e vai embora, tá sozinho, se vira, meu irmão. Entendeu? Não é assim comigo e com você. Hebreus 13:5. Seja a nossa vida sem valia, contai-nos com as coisas que temos, porque eles têm dito,
De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Seja a vossa vida sem avareza, ou seja, nós temos que aprender a nos doar. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. E contentar com as coisas que tendes não quer dizer que você tem que ficar estático na vida. Você não tem que prosperar. Não é isso. Ele está falando que você tem que ser contente, sendo na época que você tem, seja a época que você não tem. Já contei para vocês essa história. Uma vez eu estava lá na gráfica, eu com a Rosângela, e a gente estava com muita dificuldade financeira. Eu até pensei em quebrar o cofrinho do filho lá para comprar pão para a gente comer. Então, foi uma época difícil. Hoje eu vivo uma época diferente, estava com a Rosângela ontem e falei assim, não estamos fazendo nada, a Luísa saiu, vamos assar uns 3 bifinhos lá, uns 4 bifinhos lá, ficamos comendo, brincando lá. Isso é privilégio, essa mesa que nós tivemos hoje é privilégio, entendeu? É muita fartura. Lembro quando eu conheci a família do André, lá na igreja do pastor Sampaio, eles moravam lá. Hoje está aí, entendeu? A discussão é se vende o Golf de 40 mil, 50 mil. Olha que mudança de coisa, entendeu? E mesmo assim a gente fica desconfortável com a coisa que está acontecendo. A gente esquece a mudança de padrão de vida que teve em pouco, 6, 7, 8 anos. Esquecendo de contar as bênçãos. Exatamente. E essas bênçãos, elas são mantidas pelo Deus da fé. Portanto, devemos ser zelosos em confirmar a nossa vocação e eleição, exatamente o que nós fazemos com as nossas atitudes. Confirmamos a nossa vocação e eleição. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. 2 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai em diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Procurai com diligência. Fazer o quê? Confirmar a sua vocação para Deus, não para você. É você se esforçar em fazer o que é certo. Porque quando você está se esforçando para fazer o que é certo, vai ser mais difícil você fazer o que é errado. Se a tua cabeça está livre, leve, solta, o que acontece é que é muito fácil você cair para um lado ou para o outro. O ensino de Pedro não é que o nosso chamado e eleição são frágeis e precisam ser amparados por nós. Com base em Romanos 8, 29 e 30, que nós já lemos, vimos claramente que o chamado e a eleição são realidades que permanecem firmes segundo o poder de Deus e apenas sobre isso. São elos inquebráveis na corrente da salvação. O que Pedro quer dizer é isso: sejam zelosos em manter a sua segurança quanto ao chamado e a eleição. Confirme dia após dia. Medite no que você tem feito e como você tem feito, para ver se você está realmente alinhado com aquele pacto que foi feito com o Senhor. Pedro explica que Deus nos deu pelo seu divino poder todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, então nós temos que buscá-las. Tem muitas situações que elas são polêmicas, e cada vez que você toma uma decisão dentro do mundo espiritual, você vai trazer incômodo, porque você é carnal. Falava com o Nicolas ontem, a condição de nós como pais, quando você chama e repreende a vida de um filho, você não traz conforto. E é muito mais confortável você ficar quieto, porque ninguém acha ruim. Mas a função do pai é interceder junto ao filho para que ele possa estar o mais correto possível, mesmo que o filho não entenda. E mesmo que o pai seja uma pessoa que também é pecadora e falha. Deus não nos deixou entregues a nós mesmos, aleluias, para confirmarmos nosso chamado e eleição por meio do poder divino. Crescemos na fé, na virtude, no conhecimento, no domínio próprio, na perseverança, na piedade, fraternidade e amor, e é Ele que faz isso. Não há possibilidade, se houvesse a possibilidade de pegar um filme e mostrar você há 10 anos atrás, exceto o Daniel, exceto o Joaquim, a Helena, a Heloísa, mas há 10 anos atrás, como que era o seu pensar? Como era o seu agir? Como você lidava com as dificuldades da vida? Como você via Deus?
Em outras palavras, fazemos esforços zelosos para crermos tão profundamente nas promessas e no poder de Deus que o pecado ele é mortificado na nossa vida pelo Espírito. E o alvo do amor é seguido com alegria. Quando nós começamos a fazer esta prática, nós vamos mortificando a nossa carne. Aquilo que era expansivo, aquilo que era incômodo, ele começa a ficar preso. É como um cachorro que é algemado perto da casa e ele não tem autoridade para sair dali. Ele vai até um pouquinho mais para frente e não vai. É esse controle, a gente tem que diminuir esses elos da corrente do velho homem, para cada vez mais ele ficar preso na casinha. Se você não faz isso, ele fica livre para fazer o que ele quiser. É lambança o tempo inteiro, todo o tempo. A fé, atuando pelo amor de Deus, não meu nem seu, é a maneira de confirmarmos nosso chamado e eleição, ação baseadas no amor. Repreenda em amor, fale em amor, haja em amor, ame com o amor de Deus. Perseverança não é um projeto individual, não é um projeto meu, ou da Aisla, ou da Ingrid. O projeto da perseverança tem que ser um projeto de comunidade. É por isso que o congregar é tão importante. Porque quando você está sozinho em casa, não tem comunidade, não tem unidade. Aí você estabelece suas próprias regras, suas próprias normas. Deus nunca decidiu que lutássemos sozinhos a luta da fé. Além da ajuda de Deus, nós temos a ajuda dos nossos irmãos. Devemos lutar uns pelos outros. Uma das afirmações mais admiráveis sobre a perseverança dos eleitos está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. Por essa razão, tudo que posso por causa dos eleitos. De quem? Eleitos. Ah, bom. Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Você acha que o apóstolo Paulo está satisfeito aqui? Quando ele fala assim, eu tudo suporto por sua causa, você acha que ele está satisfeito? Você acha que ele está vendo as pessoas todas fiéis no Evangelho? Ele olha para aquela situação e deve passar na cabeça dele, eu podia estar fazendo tanta coisa, por que eu estou aqui? E ele vem e fala, tudo suporto em favor de vós. E é o que você também tem que ter no seu coração. Você, pai, tem que ter isso em relação aos seus filhos. Filhos têm que ter isso em relação aos seus pais. Tudo suporto, por amor de vós. E esse amor não é um amor de deixar para lá. É um amor de falar. É um amor de trazer a instrução correta, baseado nas Escrituras, mesmo que traga um tipo de dissabor. Para muitos, esta frase ela é impressionante e realmente é. Não é certo que os eleitos obterão a salvação na glória final? Sim, é. Aqueles que Deus justificou, esses também Ele glorificou. No entanto, a pergunta traz uma suposição que este último ponto tenta remover. A suposição de que certos resultados implicam que não há necessidade de nos esforçarmos em direção a eles. E aí é o outro lado da moeda. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas não quer dizer que você pode viver a vida que você quiser fazer. Você não pode fazer o que você quer fazer. Cada vez mais, eu postei uma frase um dia desses aí lá no grupo. Se nós, não lembro, era uma coisa assim, se nós buscássemos a Deus para tomar as nossas decisões primeiramente, a gente não iria buscar Ele para corrigir as consequências das nossas más decisões. Nós temos que aprender a colocar diante de Deus cada situação. Não há nenhuma questão, de nenhuma sorte ou espécie, que possa impedir você de parar e perguntar para Deus, o que você quer que eu faça? Quando você faz isso, você passa a bola para Ele. É literalmente isso. A responsabilidade que estava na sua mão passa para Ele. Porque simplesmente você está perguntando para Ele o que você tem que fazer. Alguns de vocês vêm, pastor, o que eu faço nesse aspecto? O que eu faço nesse caminho? Faço daquele? E algumas vezes eu dou algumas direções diretas, outras simplesmente eu dou indicadores para que a pessoa decida.
Um dos meios que Deus ordenou para a confirmarmos a salvação, é a parceria humana que nos fortalece na luta pela fé, ou seja, a congregação na igreja. Paulo viu seu ministério da palavra como essencial à perseverança dos eleitos. A minha vida, a sua vida, é o que vai testemunhar para muitas pessoas o caminho que eles devem andar, como eles devem agir e como eles devem proceder. Suponha que Deus predestinou que um prego seja fixado numa tábua e tenha a cabeça nivelada à tábua. É certo que isso acontecerá, Deus é Deus e Ele planejou isso. Mas isso significa que Ele está indiferente em relação ao martelo? De jeito nenhum. O martelo é aquele que vai concretizar. Quando Ele cria a terra e coloca Adão e Eva para cuidar da terra, Ele coloca eles como gerenciadores desse planeta. Quando Deus coloca você diante de um negócio, ou coloca você diante de um trabalho, qualquer que seja, Ele está colocando você como um gerente de um negócio que é dele. Nós temos que saber administrar essas coisas segundo a vontade de Deus. De modo semelhante, os eleitos certamente serão salvos no final, com glória eterna. Da mesma maneira que o prego, que foi determinado por Deus para enterrar no meio da madeira, ele vai enterrar. Independente se o martelo chama-se Paulo, Felipe, ou Esther, ou Luísa, não importa. Esse prego ele vai acontecer, vai se entrar. Mas será que esse martelo ele é essencial? Não. Ele é simplesmente um instrumento. E a razão por que isso não destrói a certeza da salvação é que Deus é tão soberano em relação aos meios quanto em relação aos fins, ou seja, Ele usa quem Ele quer. Se você não cumprir o desígnio que Ele quer para você, outro vai cumprir e você vai ser encontrado em falta. Parábola do semeador lá, aquele lá dos talentos. O que tinha 5 talentos, ele cumpriu o seu desígnio. O que tinha 3 talentos cumpriu o seu desígnio. O primeiro, o que tinha 1, não cumpriu. Mas foi dado para o que tem 5, para que o desígnio dele se cumpra. E aquele que tinha 1 foi colocado de lado. Hebreus 3, 12 e 13. 13, 12 e 13. Por isso foi que também Jesus passou. Não. Hebreus 3, 12 e 13. 3, 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E é uma das coisas mais difíceis dentro do ministério pastoral, é exatamente isso. Exortai-vos uns aos outros. Não é algo que deveria estar apenas sobre o meu ombro, deveria estar sobre o ombro de vocês. Vocês deveriam ter a liberdade de um olhar para o outro e falar assim: você está agindo errado dessa maneira. Isso que você está fazendo não é agradável a Deus. E quando você se cala, o que acontece é que você está sendo covarde dentro do chamado que Deus colocou para você. Nós temos essa obrigação de exortar-nos uns aos outros, e isso é também uma forma de nós alicerçarmos a nossa fé. Deus não deixará nenhum dos seus eleitos cair em destruição, isso é uma certeza e ponto. Contudo, a maneira como Ele nos guardará de cair é por exortação mútua de outros irmãos em nossa vida. No Evangelho de Mateus diz que se eu vejo a minha filha pecar, eu vou e exorto. Se ela se corrigiu, está tudo certo. Se não corrigiu, eu chamo a Esther para ser minha testemunha. Se ela se corrigiu, está tudo certo. Se ela não corrigiu, eu levo para a igreja. Se ela não se corrigiu, ela tem que ser colocada de lado. Ela não é mais considerada uma mulher, uma menina de Deus. Ela é colocada de lado. Pô, pastor, que palavra dura, mas é isso. E Cristo fala, e onde 2 ou 3 atestam isso, eu assino embaixo. Porque não é mesmo. Então, o crescimento e a mudança vem através da exortação. O que você tem ouvido e lido não é simplesmente para você aplicar na sua vida. Você tem que aplicar na sua vida e chamar a atenção dos outros. O papel do sacerdote, ele tem essa sensibilidade em que a figura do homem, mesmo criando confusão no lar, é trazendo exortação, com amor, com educação, sem gritaria, mas você está errado. Você está errada, você tem que fazer isso.
O papel das mulheres, como o papel do Espírito Santo, também é exortar os seus maridos. Se você fizer isso, você está errado. Você está errado. E quando a consequência vier, não é apontar o dedo, eu te disse. Vamos trabalhar para construir de novo. É o que eu falo sempre para vocês. Eu oriento o caminho que deve seguir. Você segue outro caminho, você se lasca. Depois eu vou dar a mão para você e nós vamos caminhar novamente para tentar reconstruir isso aí, mesmo em meio a lágrimas. Mas a salvação ela não se perde. Esse é um dos atributos mais elevados e que talvez sejam pagos à igreja. Deus ordena o corpo de Cristo como meio de se guardar, do seu guardar infalível dos eleitos. Terminamos esse título de perseverança dos santos com a esperança e o desejo de que você se aprofunde cada vez mais na graça de Deus, a graça que é perseverante. Se você permanecer nessa verdade e deixá-la penetrar em sua alma, descobrirá que a certeza da graça de Deus, que cumpre a aliança para você, é o fundamento maior, mais forte e mais prazeroso do que qualquer opinião de segurança eterna que torna a pessoal automática como uma vacinação. Se você entende a perseverança dos santos como uma ação do divino Deus contínua sobre a sua vida, a partir do momento do seu sim, até o dia em que você for encontrar Cristo Jesus, você vai pensar de maneira diferente. O seu planejamento aí não vai ser um planejamento anual, bianual, quadrianual, mas o seu pensamento vai ser no sentido de eternidade. O que é que eu estou fazendo com aquilo que foi entregue para mim? Será que realmente eu estou demonstrando para as pessoas que realmente eu sou um filho de Deus, que eu confio nas mãos do Senhor, ou que todo mês ou todo ano eu sou obrigado a tomar minha vacina, porque se eu não tomar minha vacina eu pego aquela doença. Tem que tomar dose de reforço. A Covid, sei lá, em que vá a dose de reforço já está 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, sei lá quanto. Ou seja, se você não tomar, você pega. Vacina para gripe, se você não tomar, você pega. Cristianismo não é isso. Você tomou uma vez, morreu. Hebreus diz que o sacrifício de Cristo ele é perfeito. E não há mais nenhum sacrifício a ser feito. Mas também exige que nós vivamos dentro do compromisso da obediência ao Senhor. Saber que Deus te escolheu, te chamou, te deu fé, nunca te abandonará, o preservará e o apresentará inculpável na presença da sua glória com grande alegria. Essa segurança ela tem que trazer gozo, tem que trazer força e coragem invencíveis à sua vida. A gente começa a ver os diálogos das pessoas e a gente começa a perceber como o tempo está passando. Eu ontem conversando com a Rosângela, falei assim, talvez mais uns 7 anos, 6 anos, 7 anos, a Rosângela, a Luísa, ela toma o rumo dela, tá só eu e você. Hoje a gente conversando sobre paternidade, o Gabriel falando assim, daqui a uns 7, 8 anos, olha como as coisas mudam. Outro dia, a gente não passou esse ano, mas ela está guardada a foto lá do zoológico, entendeu? Aquela foto das crianças pequenininhas, entendeu? Aquela fotinha linda lá, do zoológico, e a outra também, né? Não, tem que ser uma vez por ano, porque tem que dar impacto, entendeu? A gente vê a diferença das pessoas, do pensamento das pessoas. Outro dia a gente estava batizando o Gabriel, Rafael, Luísa, lá na fazenda, na casa do irmão Cláudio, que hoje já foi embora. As coisas elas passam e passam muito rapidamente. Saber que Deus te escolheu, te chamou e lhe deu fé, nunca te abandonará. Você tem que gerar em você segurança, gozo, força, coragem, invencíveis em toda essa vida. Que Deus possa aprofundar cada vez mais, te aprofundar cada vez mais na graça divina, da perseverança dele, a perseverança dos santos. Santos não porque você é santo pela sua escolha, mas santo porque ele trabalha continuamente na minha vida e na sua vida. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos, agradecemos pelo tempo da tua presença, agradecemos, Pai querido, pela meditação da perseverança dos santos e porque o Senhor nunca nos abandona. Consagramos a Ti este tempo, esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.